Terça-feira, 15 de outubro de 2024, o ano já está terminando, hein, gente? Que horror. O Julinho veio, não cantou nada, né? Falou, mas não cantou. The Long and Winding Road, eu estou cantando substituindo o Julinho. Linda música do Paul McCartney. E eles estavam falando aqui, o Julinho e o Mauro, do Beatle preferido, sempre rolou isso mesmo, mas os caras quatro pegavam pesado, né, gente? Os caras eram mágicos, né? Tanto que sobrevivem até hoje. Não é do tempo de Ivan. Ivan é muito novinho, ele não pegou os Beatles ainda, né? No começo, né, Ivan? Não, em vida, durante a carreira deles, não, né? Mas como todo jovem roqueiro, como sou, ouvi muito Beatles e eu ouço ainda, né? Eu gosto bastante. Bom, gente, eu vou começar hoje fazendo um balanço. Quem acompanha o Fórum MIR todos os dias, deve ter notado que eu sumi um pouco para poder acompanhar mais de perto, por alguns dias ao menos, a campanha do Guilherme Boulos na periferia de São Paulo. E eu fiquei muito impressionado, gostaria de fazer alguns relatos para vocês, vou fazer os curtos para não tomar muito tempo, mas o primeiro relato que eu queria fazer para vocês, que é mais uma impressão de repórter, é ver como a periferia de São Paulo está descrente da política. Descrente da política. Então, eu sou repórter, eu sou observador, eu não fico em cima do candidato querendo pegar. Eu gosto de olhar o entorno, então eu chego sempre muito mais cedo, fico vendo a ação dos cabos eleitorais, etc. e tal. E assim, a grande dificuldade relatada por eles é conseguir contato com o próprio eleitor. É muito difícil. De cada 10 tentativas de entregar um folheto, e não é porque é o Boulos, podia ser qualquer outro, 9 são rejeitadas. As pessoas não querem saber de política, não querem discutir política, não querem saber qual é a proposta do candidato, porque muitos desses panfletos, muitos desses cartazes trazem assim, olha, se o candidato for eleito, isso é o que ele vai fazer aqui para a região. Pouquíssima gente lê, pouquíssima gente interage, e eu acredito que isso tem um motivo. Né? Isso tem um motivo. Desde que o Lula assumiu o poder, e aí eu vou trazer coisas que para vocês talvez sejam coisas antigas, mas para quem é jovem não tem essa lembrança, né? Pouquíssima gente tem a memória política de longo prazo para se lembrar que desde que o Lula assumiu em 2002, ele foi alvo de uma campanha inacreditável da mídia brasileira. Vamos começar pela revista Veja. Gente, existem estudos, e o Melo pode falar com isso com muito mais propriedade do que eu, porque o Melo acompanhou isso no blog do Melo. Existem estudos feitos sobre o papel da revista Veja. Se não me engano, chegou perto de 100 de capas da Veja, capas que a Veja nunca dedicou a nenhum outro político. Talvez tivesse feito isso com Getúlio Vargas, se a Veja existisse no tempo de Getúlio. Por exemplo, colocar o presidente levando um chute na bunda, como essa da esquerda. Colocar o desespero do Jararaca, o Lula, com as cobras todas. Quer dizer, a imagética da Veja, e o nosso colega Luiz Nassif tem razão. A Veja ela inaugurou o esgoto, veio a ser aprofundado posteriormente pelo bolsonarismo e pelo Paulo Marçal. A Veja foi a inauguradora do esgoto, a ruína do PT aqui à direita, sempre atacando a imagem do Lula. O PT deixou o brasileiro mais burro. A trama dos dólares, fake news dos dólares do Fidel Castro para a campanha de Lula. Fake news pura, não teve dólar nenhum. Mentira! Os dólares
E aquela capa famosa que estão dizendo aqui, que é às vésperas das eleições, o Marcelo Duarte está lembrando que o Lula, né, e a Dilma sabiam de tudo sobre Lava Jato. Bom, além da Veja, gente, vocês se lembram também do papel jogado pela Folha de São Paulo. O desejo de morte que esses caras têm do Lula. É um desejo de morte, é um desejo de extirpar o Lula, que representa o quê? O PT, a esquerda. Olhem a foto, aquela foto famosa que foi à esquerda, o tiro no Lula. E olha aqui a facada nas costas da Dilma. É um desejo obscuro de assassinar os líderes da esquerda, de eliminá-los fisicamente. Isso perpassa desde 2022 e nós chegamos agora a 2024. Não é o único motivo pelo qual a população da periferia está descontente. Há muitos outros motivos. A questão da inflação, a questão de geração de empregos de baixa qualidade no governo Lula. Há um cansaço, afinal, o Lula e Dilma governaram o Brasil pela maioria do tempo, desde 2002, né? A gente teve aquele hiato do Bolsonaro e do Temer, mas o governo... Então, há uma série, mas eu atribuiria a esta campanha midiática que veio para um público, começou na grande mídia, influenciou profundamente a classe média brasileira como um todo, né? E aí, gente, principalmente isso aqui, que é a tubulação, a gente já falou disso muito. A tubulação do Jornal Nacional. Gente, nós estamos no mundo da imagem. Nós estamos num mundo completamente hoje dominado. As pessoas hoje já não... Um texto de mais de 220 caracteres já é difícil conseguir. Leia a manchete, quando muito. Essa imagética do Jornal Nacional, que é essa tubulação rolando ela foi ao ar. Olha, talvez eu até conheça quem fez esse desenho, que é um cara muito competente. É óbvio que ele fez a pedido de algum chefe. Mas era aquela tubulação jorrando dinheiro. Sempre que se falava de Lula, do PT, Lula, e o dinheiro vinha, R$100, invadindo a casa das pessoas. Então, a constatação que eu fiz, gente, e essa é apenas a primeira parte, porque senão eu me estenderia mais, mas nos próximos dias eu quero falar de outros temas. Mas a constatação que eu faço é que essa guerra midiática, essa guerra imagética, que foi inicialmente tocada por Folha de São Paulo, Veja principalmente na classe média, Veja primeiro, Folha de São Paulo também, que fez muitas outras, né? Fez a falsa ficha da Dilma na véspera da eleição, na capa do jornal. Fez o Roberto Jefferson, um mensalão, dizendo que o PT pagava 30 mil por mês para parlamentares, o que era mentira. Provou-se que era mentira. Não tinha 30 mil pagos pelo PT. O PT ajudou com Caixa 2. Então, assim, essa combinação que eu acabei de mostrar para vocês, esses órgãos estão todos em decadência, mas isso teve uma profunda influência no público. E eu constatei muito agora nessa coisa da antipolítica, né? Que alguém fez uma observação muito importante, a Tony Bastos. A Miriam também, pior que a gente olha para o horizonte e não tem nada. E aqui, o povo deixou de acreditar em políticos para acreditar em pastor, sim. A antipolítica, mesmo nos bolsões que votaram tradicionalmente no Lula, é isso que eu sinto. Então, eu queria deixar a reflexão hoje para vocês, e seguirei nos próximos dias falando sobre essa minha experiência, que tem sido muito rica. Essa imagética do Jornal Nacional gravou na mente do povo que política é sinônimo, sim. E o povo é alienado, tem ódio ao PT e à esquerda, graças às mentiras e às manipulações durante décadas. E assim, gente, continua. Há alguns dias, a Globo, um âncora da Globo, que é um asno,
Ele passou vários dias denunciando a sujeira causada pelos santinhos da política. A Globo dedicou um grande tempo. Olha, esses santinhos da política vão entupir. Mas em nenhum momento essas reportagens de denúncia contra os santinhos, mostrando inclusive a cara do Lula, olha, vamos colocar... Tipo assim, tratando a política... Eu não sou contra a santinho que entope, obviamente, mas tratando a política como um lixo, vocês entendem? Sem dizer que quem realmente causa inundação em São Paulo são os grandes interesses econômicos imobiliários que a Globo... com as quais a Globo fatura, que são esses aí que promoveram uma mudança no plano do diretor, que faz os prédios crescerem, lota a cidade de automóvel, lota a cidade cobre tudo de cimento. Aí, isso é um enchente, não é o santinho da política, não. E nesse ponto eles não tocaram. Então, assim, eu fiz uma constatação e conversei com muitos cabos eleitorais e eles, nesse mesmo sentido, disseram, o povo não quer saber de política. É só uma pequena parte que tem algum interesse em mesmo ouvir o que o candidato tem a dizer. Ivan. Legal, Zenha. Bom que você trouxe este assunto, porque o que eu trouxe aqui se conecta um pouco com o que você está falando sobre toda essa campanha histórica da mídia contra o Lula, né? E algo que persiste agora, inclusive, com novos atores, não só mais a Globo, não só mais a Folha de São Paulo, mas também veículos que já surgiram nessa toada nova da mídia que está na internet, né? Veículos como Metrópolis e agora Poder 360. Eu trouxe isso aqui hoje porque ontem eu estive aqui com o Melo, eu trouxe um outro exemplo do Poder 360, em que eles fizeram uma matéria sugerindo que o Lula deveria economizar com o resgate de brasileiros no Líbano e comprar passagens em voos comerciais para resgatar os brasileiros no Líbano, porque seria mais barato que a operação da FAB, né? Este foi o comentário que eu fiz ontem aqui, trazendo uma matéria do Poder 360, que dizia: operação para resgatar brasileiros no Líbano com voos comerciais custaria tanto, e o governo Lula gastou tanto, porque fez uma operação com a FAB para resgatar brasileiros numa zona de guerra, né? Eles queriam que o governo utilizasse voos comerciais. E aí ontem eu tinha prometido trazer um outro exemplo do Poder 360, que é esse que está aí. Como há uma campanha que às vezes parece até sutil, mas é esse tipo de coisa que vai construindo um imaginário pejorativo em cima de uma não notícia contra o presidente da República, né? Vejam essa notícia publicada pelo Poder 360. A autonomia do Aerolula está na média dos aviões do G20. Se alguém passar despercebido, vai pensar que essa seria uma matéria publicada em 2005, 2006, né? Aerolula. E agora eles voltam a utilizar este termo para se referir ao avião presidencial, que é um termo, claro, para colar uma pecha pejorativa no presidente da República, né? O Aerolula, porque isso remete a um presidente gastador, né? Que quis trocar a frota de aviões, etc. Engraçado que no governo Bolsonaro, ninguém chamava o avião presidencial de Aerobolso, né? Aerobolsonaro, ou mesmo de Aerolula, porque vai ter gente que vai justificar, não... a imprensa chama este avião de Aerolula porque ele foi comprado pelo Lula em 2004. Tá ok, então se o avião se chama Aerolula porque foi comprado pelo Lula em 2004, por que durante o governo Bolsonaro, nas viagens de Bolsonaro, não chamavam o avião de Aerolula, ou mesmo Aerobolsonaro? Sem contar o fato de que o Bolsonaro comprou outros dois novos Airbus para a frota presidencial, e isso não foi notícia em lugar nenhum, né? O presidente Lula ainda não comprou avião novo, né? Mas passou a cogitar a compra de um novo avião após o incidente aéreo registrado no retorno dele do México para o Brasil, recentemente, né? No qual ele ficou 4 horas sobrevoando a cidade do México por uma falha no motor, teve que trocar de avião para voltar para o Brasil. Foi uma situação muito delicada, e trata-se do segundo incidente em menos de um ano
com um avião presidencial, né? E é engraçado que o Poder 360 fala dos aviões do G20, né? Somente o avião presidencial dos Estados Unidos, entre os países do G20, foi comprado antes de 2004, né? Que é a data da compra deste avião presidencial brasileiro. Todos os outros aviões presidenciais do G20 são mais novos, né? São bem mais novos que o avião utilizado pelo Lula, né? Mas, enfim, aí eu separei alguns comentários, porque o leitor já tem começado a se incomodar com esse tipo de coisa também, né? Então, aqui estão os comentários nessa matéria do Poder 360, né? Vejam, Túlio Bevenuti comenta, está na média do G7, porque o Brasil já voltou a ser a 8ª maior economia do mundo, após Bolsonaro e Guedes nos levarem de volta para a 12ª posição. Se estiver na média do G7, daí pode ser que tenha alguma razão à crítica. Se não, é tentativa podre de manipular a opinião pública. Maurício Machado comenta, jornalismo vagabundo, aerolula, aí ele solta um palavrão aí, né? Olha só, um perfil aí que se chama Dom Pedro II, tá vendo? Até o ex-imperador do Brasil comentando aqui. Aerolula uma ova, esse avião é nosso, diz Dom Pedro, hein? Não é nem o Lula que está falando. Mas brincadeiras à parte, Francisco José Palácio, né? Ele comenta aí, este mesmo avião foi usado por Michel Temer e Bolsonaro, respectivamente, mas nunca se ouviu manchete desse portal chamando de Aerotemer ou Aerobolso. Por quê? É só para sacanear com o presidente Lula mesmo, né? Nem escondem a sacanagem. Pois bem, então eu trouxe esse caso do Poder 360 só para fechar um pouco o comentário que eu trouxe ontem. Para quem não assistiu o Fórum Mídias de ontem, entrem no canal da Fórum, que todos os dias, às 14h, o quadro Fórum Mídias, aqui do Fórum Café, é publicado separadamente na TV Fórum, e vocês podem conferir aqui no meu Papo do Melo sobre a matéria de ontem do Poder 360, sugerindo o presidente Lula comprar passagem de voo comercial para resgatar os brasileiros no Líbano. Então, parece que o Poder 360 encontrou uma nova frente aí para tentar desmoralizar o governo Lula. Aviões, né? Aviões. Falar sobre a compra de no Líbano e agora. Comprar passagens em voos comerciais que não existem. Exato. Porque não tem voo comercial. Então, é o que eles estão sugerindo, do Poder 360, é da mesma turma do Metrópole, gente. É gente Exato. Que era do PIG, que era da Veja tal, que foi para a internet, mas reproduz a mesma ideia, que é guerra de classes contra o Lula. Exatamente. Jornalista de classe média, que foi da Veja, da Folha, da Globo, sai, monta um site, consegue os seus patrocinadores e reproduz a guerra de classes contra o Lula. Exatamente. Essa história do avião, né, Azenha, é algo tão antigo que remete ao primeiro mandato do presidente, né? E eles voltam com as mesmas ferramentas para atacá-lo, né? E às vezes com matérias que parecem sutis, né? Esta da autonomia dos aviões do G20 não está ali denunciando um grande escândalo nem nada, mas vai incutindo na cabeça das pessoas, né, com o termo aerolula, que o presidente é gastador, né, que não há necessidade de um avião presidencial novo, né? Ivan, e o objetivo de fundo é porque é o seguinte: eles querem que o Lula corte os aumentos do salário mínimo. Eles querem que o Lula... aquela ideia. Querem Exato. Que o Lula corte os benefícios sociais. Eles estão em campanha. Então, quando eles falam do Lula gastador no avião, é nesse sentido. Precisamos, de qualquer maneira, cortar custos. Vamos cortar custos. Eles querem jogar o peso, óbvio, em cima do pobre brasileiro. Olha o comentário do Julinho, inclusive, né? Uma observação interessante. A compra desse avião foi um acordo entre o FHC, que estava saindo, e o Lula, que entrava para substituir o Sucatão, né? Que era como se chamava o avião presidencial antes do agora chamado Aerolula, né? Mas, enfim, vejam como é uma não notícia, né? Do Poder 360, uma não notícia. Onde está a notícia aí, né? Em lugar algum. O único objetivo é criar essa imagem negativa para o governo mesmo. É isso, Melo. Bom, eu tinha uma apresentação para hoje aí, mas vou segurar ela um instantinho. É você que vai subir, Ivan? Ou é aqui, o Azenha? É o Azenha? Mas eu só vou usar o último, Azenha, depois. Mas primeiro eu vou falar sem isso aí. Eu quero seguir o que você falou.
Mas deixa o último para depois. Eu vou aproveitar e falar sobre outra coisa, mas falo amanhã. Isso que o Azenha colocou hoje aqui é muito importante, porque a gente que acompanha esse movimento da mídia anti-Lula, anti-PT, desde o início do primeiro governo Lula, a gente conhece essa história, consegue sentir o cheiro nessas coisas aí, mesmo o Ivan, que com certeza no início do governo Lula estava passeando de skate por aí, o tempo inteiro ficar buscando uma maldade, ficar buscando uma ideia, uma suspeita de que alguma coisa errada está sendo feita ali, entendeu? É sempre colocado assim, e mais adiante, quando começou a campanha a partir do mensalão do PT, a história do mensalão, era aquele famoso, a gente já sabia, na sexta, a Veja era distribuída para o final de semana, mas na sexta de manhã já vazava a capa da Veja e o assunto principal, que era sempre um pau. Na sexta-noite, o Jornal Nacional repercutia com tudo. E no final de semana, os jornais se encarregavam de fazer o serviço junto com a Folha. Isso aí foi durante todos os 8 anos do governo do Lula, com, ao mesmo tempo, um desgaste violento da imagem do PT, né? Não tanto do Lula, mas do PT, um desgaste grande da imagem do partido, mas, ao mesmo tempo, um desgaste grande da imagem deles também. Porque muito do que as pessoas acreditavam na Globo, na revista Veja e tal, você vê, a Veja acabou. O PT continua aí e a Veja acabou. Essa Veja de hoje aí é só um nome, não tem nada a ver com aquela Veja. Gente daquela Veja que era, né, Diogo Mainardi, Reinaldo Azevedo. Onde anda? O Reinaldo Azevedo virou casaca. Agora ele virou lulista. Ele que criou o termo petralha, que dizia que o PT sabia fazer era roubar. Hoje parece que... Como é que houve a conversão dele? É um mistério, né? Mas o tempo inteiro acontecia isso e continua acontecendo. De uma maneira mais sutil, mas eles continuam trabalhando contra os governos populares. Daí você explica, por exemplo, isso que o Azenha estava comentando, sobre a descrença das pessoas na política, na periferia. Olha, como é que o cara vai acreditar na política se a vida dele está uma merda e continua uma merda? Como é que a pessoa vai acreditar? A pessoa ouvia o tempo inteiro os mais antigos ali, dos pais desses jovens de hoje, que a culpa de tudo era do PT, que tinha que tirar o PT. Tirou-se a Dilma, e que aí o Brasil ia dar jeito, e o pessoal pegou os governos Temer e Bolsonaro, onde a vida deles degringolou de vez. Degringolou de vez. E eles vão ouvir falar em política. Durante o tempo inteiro, os pais dele ficaram ouvindo que o Lula era ladrão, que o PT era ladrão. Veio a Lava Jato diariamente mostrando rios de dinheiro, que o PT tinha dinheiro, que o PT está todo mundo rico, que investigaram a vida do Lula de cima a baixo, investigaram tudo, não acharam um tostão dele que não tivesse comprovante. Mas isso o povo não sabe. Sabe é que, de repente, aquele cara que foi condenado por corrupção foi absolvido. Aí o cara fica... não acredita em mais nada. Fala, isso é uma política, é o quê? É um jogo de interesse, é tudo igual, é tudo uma porcaria, a nossa vida continua a mesma. Eles não... Por que eles vão acreditar? Por que a pessoa vai acreditar que votando num vai ser diferente do outro se a vida dele nunca é diferente? Porque o jovem de hoje foi educado... A gente tem que pensar que a Dilma saiu em 2016, no início de 2016,
mas ela já estava com as mãos atadas pelo Cunha, que eles baixavam as medidas. Ele tinha 200 deputados que ele confessadamente comprou, e eles só aprovavam as coisas que interessavam ao governo, interessavam a ele e que prejudicavam o governo da presidenta. Então, na verdade, desde 2015, o PT está, na prática, fora do governo. Então, esse jovem, há 7 anos, ficou fora das mãos do PT, fora das mãos do governo do PT. Mas, então, que é quando ele era novinho, até ter hoje 18 anos. O que ele aprendeu do governo é que não tem nada. Como é que o Lula ia fazer milagre de, em 2 anos, mudar a vida da periferia e virar o maná? Não tem como. E por que eles vão acreditar nisso? Se o que eles veem se o Estado só entra na comunidade como polícia. Essa que é a verdade deles. Eles querem mais é que o Estado não entre, porque quando o Estado entra, eles morrem. Então, eles querem o Estado longe. Não me venha para cá. Eu estou ruim mesmo, mas me viro. Eu me viro. A maioria da população ali, até que a pessoa se vira como pode, faz um bico aqui, faz outro ali, e o Estado só atrapalha. Então, tem muito isso. Eu queria, já que já são 9 horas aqui, só mostrar o último slide lá da minha apresentação, que depois eu faço ela amanhã. Esse aí, hoje não posso esquecer que é dia do professor, e não pode. Eu peguei esse daqui na internet aí, e a gente não pode deixar de falar. Esse aqui eu achei interessante só porque dá um resumo, né? Ela foi minha professora e aí mostra, né? Médico, escritor, juiz, comunicador, prefeito, agrônomo, essas pessoas que tão generosamente distribuem aquilo que aprenderam, né? Distribuem entre os outros com uma paciência terrível, principalmente quando a gente é criança. Os professores sofrem, né? E, cara, é tão merecido, talvez seja o dia mais bonito, mais merecido, que são os professores e as professoras que têm o seu dia, e meus parabéns e muito obrigado. É isso. Valeu. Ô Melo, quem não tem um professor do qual se lembra? O meu era o professor Salim, de geografia. Rapaz, como eu amava a aula do professor Salim. Imagino que o Mauro, você, Ivan... Todo mundo. O meu é geografia também. O professor da minha vida é um geografia também. Fefão era o apelido dele, Fernando. Pois o meu era um professor de educação moral e cívica, que tinha a fama de ser do SNI e que era totalmente a favor da ditadura. Eu agradeço ele hoje, sabe por quê? Porque ele me obrigava, eu ia para casa todo dia, ficava lendo o Jornal da Tarde, o Estadão, recortava as coisas censuradas só para ir na aula dele para brigar com o sujeito. Foi o cara que me mandou para o mundo do jornalismo. Com 15 anos de idade. Era um inferno aquele cara. É isso aí. Legal, valeu, gente. Obrigado, até amanhã. Tamo junto. Valeu, até amanhã. Parabéns a todos os professores. Parabéns, professores. Professoras. Parabéns, sobretudo, a imensa maioria mulheres professoras, né?